Existe um pó branco que custa cerca de $2 em qualquer loja de materiais de construção, e ele pode reduzir a temperatura dentro da sua casa em até 10 graus completos. Esse pó reflete aproximadamente 98% de toda a luz solar que atinge a superfície. Em certas condições, ele gera mais poder de resfriamento do que o ar-condicionado que está instalado na sua casa agora. Cientistas da Purdue University testaram esse material em laboratório e os resultados foram tão extremos que acabaram registrados oficialmente pelo Guinness World Records. Esse mesmo pó vem sendo usado pela humanidade há mais de 4.000 anos. Os gregos antigos pintavam absolutamente todas as paredes externas de suas casas com esse material. Os romanos misturavam exatamente esse mesmo composto em praticamente todo o gesso utilizado nas cidades do Império. Cada vila branca espalhada ao longo da costa do Mediterrâneo continua dependendo desse mesmo pó para sobreviver aos verões escaldantes até hoje. E então algo extremamente estranho aconteceu. Uma indústria gigantesca avaliada em mais de 200 bilhões de dólares simplesmente decidiu que você jamais deveria aprender o nome dessa substância. Eles não pararam de usar esse pó porque ele falhou. Eles pararam de promovê-lo porque ele funcionava bem demais. Um pó simples que pode substituir o seu sistema de ar-condicionado inteiro por apenas $2 simplesmente não pode ser vendido de volta para você por milhares. E qualquer solução que não consiga gerar lucro contínuo precisa desaparecer da conversa pública. Essa é a história de uma das soluções de resfriamento mais baratas que a humanidade já descobriu e das duas indústrias gigantes que ficariam extremamente desconfortáveis se esse conhecimento voltasse a circular novamente. Em 1973, um pesquisador do Lawrence Berkeley National Laboratory, na Califórnia, decidiu testar algo extremamente simples. Ele pegou um telhado plano comum e cobriu a superfície apenas com calcário moído misturado com água. Nenhum revestimento industrial, nenhum produto comercial sofisticado, apenas carbonato de cálcio triturado exatamente da mesma maneira que avós gregas vêm preparando essa mistura há milhares de anos em pequenas aldeias nas ilhas do Mediterrâneo. Os resultados foram absurdos. O telhado branco ficou 40 graus mais frio do que o telhado escuro localizado logo ao lado. 40 graus de diferença apenas mudando a cor da superfície. Dentro do prédio, a temperatura caiu cerca de 8 graus completos. Durante todo aquele verão, o prédio praticamente não precisou usar ar-condicionado. Um saco de cal hidratada de $14 comprado em uma loja comum superou o desempenho de um sistema de ar-condicionado que custaria facilmente $5.000 para instalar. E mesmo assim, essa descoberta não era novidade para quem realmente conhece história. Volte até aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, na ilha de Creta. A civilização minoica já sabia disso. Eles queimavam calcário local para produzir cal branca e cobriam completamente as paredes externas das construções. Pedra escura absorve calor como um forno. Então eles trituravam rocha, misturavam com água e pintavam todas as superfícies diretamente expostas ao sol. Mesmo quando o calor externo chegava a 95 graus Fahrenheit durante o verão mediterrâneo, o interior das casas permanecia perto de 72 graus durante todo o dia. Nenhuma eletricidade, nenhum sistema mecânico, apenas calcário, luz solar e física básica. A técnica se espalhou por todo o Mediterrâneo. Santorini, Marrocos, sul da Espanha, sul da Itália. Milhões de casas brancas usando exatamente o mesmo princípio durante milhares de anos. Bilhões de pessoas resfriaram suas casas usando apenas esse pó branco extremamente barato. Então, em 1902, Willis Carrier inventou o que hoje chamamos de ar-condicionado moderno para edifícios. Não porque o ar-condicionado fosse necessariamente melhor que o pó branco, mas porque o ar-condicionado podia ser vendido para você todos os meses. Cal não gera conta mensal. Você compra uma vez, mistura com água, pinta o telhado e ele funciona por anos, sem assinatura, sem filtro para trocar, sem conta de eletricidade. E foi exatamente nesse momento que a indústria percebeu algo extremamente perigoso.
Uma solução de $14 resolvia um problema que eles planejavam cobrar milhares para resolver para sempre. E a ciência por trás desse pó antigo fica ainda mais devastadora quando você olha para o que os pesquisadores descobriram recentemente. Porque a próxima parte dessa história mostra algo que deixou toda a indústria global de tintas completamente nervosa. Em 2021, um professor chamado Xiulin Huang, trabalhando na Purdue University, em Indiana, criou uma fórmula que imediatamente assustou toda a indústria global de tintas. A tinta mais branca já registrada na história. Essa superfície reflete 98,1% de toda a luz solar que a atinge. Para entender o quão extremo isso é, a maioria das tintas brancas comerciais disponíveis no mercado hoje reflete no máximo cerca de 80% da luz solar. Isso significa que 20% da energia do Sol ainda é absorvida e transformada em calor. A fórmula criada em Purdue praticamente elimina essa absorção. Superfícies cobertas com essa tinta não apenas permanecem frias sob o sol forte. Elas podem ficar mais frias do que o próprio ar ao redor. Durante os testes realizados em condições reais, a superfície pintada permaneceu cerca de 8 graus mais fria do que o ar ambiente durante o dia inteiro. À noite, a diferença ficou ainda maior, chegando a 19 graus abaixo da temperatura do ar ao redor. Isso não é apenas resfriamento passivo comum. Isso é resfriamento radiativo extremo. Quando os cientistas calcularam o impacto real disso em uma casa comum, os números ficaram ainda mais desconfortáveis para certas indústrias. Pintar aproximadamente 1.000 pés quadrados de telhado com esse tipo de superfície gera cerca de 10 kW de poder contínuo de resfriamento. 10 kW constantes. Isso é mais capacidade de resfriamento do que muitos sistemas centrais de ar-condicionado instalados em residências inteiras. Em outras palavras, uma simples camada de tinta aplicada no telhado pode gerar mais poder de resfriamento do que o sistema de ar-condicionado completo da casa, funcionando com eletricidade o dia inteiro. Sem compressores, sem ventiladores, sem um único watt de energia. O Guinness World Records certificou oficialmente essa tinta como a superfície mais branca já criada na história da ciência dos materiais. Estudos revisados por pares confirmaram os resultados. CNN publicou reportagens completas sobre a descoberta. A Smithsonian Magazine detalhou toda a tecnologia. Diversos veículos científicos ao redor do mundo explicaram exatamente como esse tipo de material poderia reduzir drasticamente o consumo global de energia em regiões quentes. E então algo extremamente estranho aconteceu. Quase absolutamente nada mudou na indústria. O mercado global de tintas movimenta mais de 200 bilhões de dólares todos os anos. Empresas gigantes como Sherwin-Williams, PPG Industries e diversas outras dominam esse setor, vendendo revestimentos projetados para durar cerca de 5 a 7 anos antes de exigir uma nova aplicação. Todo o modelo de negócios depende de recompra constante. Ao mesmo tempo, existe uma segunda indústria diretamente conectada a esse problema. O mercado global de ar-condicionado residencial ultrapassa facilmente 100 bilhões de dólares por ano. Sistemas que custam milhares para instalar, exigem manutenção frequente e consomem enormes quantidades de eletricidade todos os meses. Somadas, essas duas indústrias representam mais de 300 bilhões de dólares em receita anual. Agora imagine o impacto de uma solução simples baseada em calcário que pode reduzir drasticamente a necessidade de ar-condicionado em regiões quentes. Você não pode patentear calcário, não pode registrar marca sobre hidróxido de cálcio, não pode criar assinatura mensal para um pó que qualquer pessoa pode comprar por poucos dólares em qualquer loja de materiais de construção. E qualquer solução que não pode ser controlada também não pode ser facilmente monetizada. Quando algo ameaça bilhões de dólares em receita anual, existe apenas uma estratégia que sempre aparece: enterrar o assunto. Associações de moradores em diversos estados dos Estados Unidos possuem regras explícitas proibindo telhados extremamente brancos
ou superfícies altamente reflexivas. Em vez disso, exigem cores como marrom cinza escuro ou tons terrosos, exatamente as cores que absorvem a maior quantidade possível de radiação solar. Cores que garantem que o telhado aqueça o máximo possível sob o sol. Um telhado mais quente significa uma casa mais quente. Uma casa mais quente significa que o ar-condicionado precisa trabalhar muito mais. Essas regras estão documentadas em regulamentos oficiais de muitas comunidades residenciais. Enquanto isso, padrões da indústria de telhados continuam favorecendo materiais comerciais que exigem substituição programada e manutenção periódica, criando ciclos constantes de venda. Um saco de cal de $14 não gera lucro recorrente para absolutamente ninguém. E por isso ele simplesmente desapareceu da conversa moderna sobre resfriamento de casas. Mas se você chegou até aqui, já percebeu algo importante. Tudo o que vimos até agora é apenas a superfície de algo muito maior. Porque quando você começa a juntar toda a ciência moderna com esse conhecimento antigo, aparece uma pergunta extremamente desconfortável para certas indústrias. Se essa solução sempre esteve disponível, por que quase ninguém fala sobre ela hoje? Quando você começa a juntar todas as peças dessa história, aparece um padrão extremamente difícil de ignorar. Durante milhares de anos, bilhões de pessoas ao redor do planeta utilizaram superfícies brancas feitas de cal e calcário para manter suas casas frescas sob o sol intenso. Cidades inteiras no Mediterrâneo foram construídas seguindo exatamente esse princípio. As paredes eram pintadas de branco, os telhados eram cobertos com misturas simples de calcário e água, e a física básica da reflexão solar fazia o resto do trabalho. O calor simplesmente não entrava na casa na mesma intensidade. Depois, em pouco mais de um século, essa técnica praticamente desapareceu da arquitetura moderna. Não porque deixou de funcionar, não porque a ciência provou que ela estava errada. Na verdade, aconteceu exatamente o contrário. Cada novo estudo científico confirmou que superfícies altamente reflexivas conseguem reduzir drasticamente o aquecimento de estruturas expostas ao sol. Mesmo assim, a maioria das casas modernas continua sendo construída com materiais escuros que absorvem a maior quantidade possível de radiação solar. Telhados escuros são extremamente eficientes em absorver calor. Em um dia quente de verão, um telhado comum pode facilmente atingir temperaturas entre 70 e 80 graus Celsius. Toda essa energia térmica é armazenada na estrutura e lentamente irradiada para o interior da casa durante horas. O ar interno começa a esquentar. O ambiente fica abafado. O ar-condicionado liga. O compressor começa a trabalhar. A eletricidade sobe. A conta chega no final do mês. Esse modelo cria um ciclo econômico extremamente poderoso. Primeiro, a construção utiliza materiais que absorvem calor. Depois, equipamentos mecânicos são vendidos para remover esse calor. Em seguida, surge o consumo contínuo de eletricidade para manter esses sistemas funcionando durante meses inteiros de verão. Hoje, o mercado global de ar-condicionado residencial ultrapassa facilmente $100 bilhões por ano. Milhões de sistemas são vendidos anualmente em regiões quentes do planeta. Cada unidade instalada exige manutenção, substituição de peças, troca de filtros e consumo constante de energia elétrica. Ao mesmo tempo, existe uma segunda indústria gigantesca operando no mesmo cenário. O mercado global de tintas e revestimentos ultrapassa $200 bilhões por ano. Grandes empresas produzem revestimentos projetados para durar alguns anos antes de exigir nova aplicação. Esse modelo depende diretamente de recompra periódica e manutenção contínua. Somadas, essas duas indústrias movimentam mais de $300 bilhões todos os anos. Agora compare esse sistema inteiro com algo absurdamente simples: um saco de cal hidratada feito de calcário natural que pode ser comprado em praticamente qualquer loja de materiais de construção por poucos dólares. Misturado com água aplicado em superfícies expostas ao sol e capaz de refletir grande parte da radiação solar antes que ela aqueça o telhado.
Esse tipo de solução cria um problema enorme para qualquer indústria baseada em consumo contínuo. Calcário não pode ser patenteado. Hidróxido de cálcio não pertence a nenhuma empresa. Não existe assinatura mensal para um pó mineral que qualquer pessoa pode comprar livremente. Você compra uma vez, mistura com água, aplica na superfície e o efeito pode durar anos. Nenhum compressor para vender, nenhum sistema para instalar, nenhuma conta mensal obrigatória. Quando algo extremamente simples ameaça reduzir a necessidade de equipamentos caros, a solução raramente é combatida diretamente. Na maioria das vezes, ela simplesmente desaparece da conversa pública. Hoje, a maior parte das pessoas nunca ouviu falar do uso tradicional de cal para resfriamento passivo, mesmo sendo uma técnica documentada em milhares de anos de arquitetura. Mas quando algumas pessoas começaram a redescobrir esse método e testar novamente em casas modernas, os resultados começaram a chamar atenção. E alguns desses testes mostram números que deixam muita gente extremamente desconfortável. Porque quando você compara o custo real dessa solução com o preço de instalar um sistema completo de ar-condicionado, a diferença se torna impossível de ignorar. Quando algumas pessoas começaram a testar novamente esse método antigo em casas modernas, os resultados apareceram rapidamente e, em muitos casos, foram surpreendentemente próximos do que os estudos científicos já tinham mostrado. Um proprietário no Texas decidiu experimentar exatamente esse princípio em sua própria casa depois de ler sobre o uso tradicional de cal em regiões quentes do Mediterrâneo. Durante os meses mais quentes do verão, o sótão da casa dele frequentemente ultrapassava 60 graus Celsius durante a tarde, algo extremamente comum em telhados escuros expostos ao sol direto por várias horas. Ele comprou alguns sacos simples de cal hidratada em uma loja de materiais de construção local, misturou o pó com água até formar um líquido branco parecido com leite diluído e aplicou 2 camadas completas sobre a superfície do telhado. O custo total do material ficou abaixo de $30 e o trabalho levou apenas uma tarde inteira de aplicação. Depois que a cobertura secou completamente, os resultados começaram a aparecer imediatamente. A temperatura máxima do sótão caiu de cerca de 60 graus para aproximadamente 36 graus durante os dias mais quentes. Essa diferença de mais de 20 graus no telhado reduziu drasticamente a quantidade de calor que penetrava na estrutura da casa. Como consequência, a temperatura interna do imóvel caiu cerca de 10 graus completos durante o verão seguinte. O sistema de ar-condicionado, que antes funcionava quase constantemente, passou a ligar apenas ocasionalmente durante as horas mais quentes do dia. O consumo de eletricidade caiu drasticamente, e no final daquele ano, o proprietário estimou ter economizado mais de $1.200 apenas na conta de energia. Agora compare isso com o custo médio de instalar um sistema completo de ar-condicionado em uma casa. Dependendo do tamanho do imóvel, uma instalação residencial pode facilmente custar entre $5.000 e $15.000 apenas para colocar o equipamento funcionando. Depois disso, ainda existe o consumo mensal de eletricidade que pode ultrapassar $150 durante o verão em muitas regiões quentes. De um lado, existe um sistema complexo caro e dependente de energia constante. Do outro, existe um princípio físico extremamente simples, baseado em refletir a radiação solar antes que ela aqueça a estrutura do telhado. Esse princípio não é uma teoria nova. Civilizações antigas descobriram isso observando a própria natureza. Os gregos pintavam casas inteiras com cal branca. Os romanos utilizaram compostos derivados de calcário em grande parte das construções do Império. Vilas inteiras ao longo do Mediterrâneo continuam utilizando superfícies brancas exatamente pelo mesmo motivo até hoje. A ciência moderna apenas confirmou o que essas culturas já sabiam há milhares de anos. Superfícies altamente reflexivas reduzem drasticamente o aquecimento causado pela radiação solar direta. Mesmo assim, a arquitetura moderna em muitas regiões do mundo continua favorecendo telhados escuros e materiais que absorvem calor com enorme eficiência, criando uma dependência crescente de sistemas mecânicos de resfriamento.
Quando você olha para o tamanho das indústrias envolvidas nesse sistema, fica mais fácil entender por que soluções extremamente simples raramente recebem a mesma atenção. Mas agora você já conhece todas as peças dessa história. Um material extremamente barato conhecido há milhares de anos, confirmado pela ciência moderna e ainda disponível em praticamente qualquer loja de materiais de construção. Se esse tipo de conhecimento sobre soluções naturais esquecidas, técnicas antigas e segredos da natureza desperta a sua curiosidade, então vale muito a pena acompanhar o canal Segredos da Natureza. Aqui nós exploramos ideias simples que atravessaram séculos de história e que muitas vezes continuam funcionando melhor do que muitas tecnologias modernas. E talvez a parte mais interessante de tudo seja perceber que esse conhecimento nunca desapareceu de verdade. Ele sempre esteve bem ali nas prateleiras das lojas, esperando que alguém voltasse a prestar atenção. E agora você já sabe exatamente onde encontrar.